hoje 3 de março, dia do meteorologista. Parabenizamos a todos os profissionais que trabalham para que durante o dia nós possamos ter um diagnóstico do tempo, se vai chover, se vai fazer muito sol ou muito calor. Parabéns a todos os meteorologistas pela passagem do seu dia. Dentro de instantes estaremos ouvindo outra vez o pastor Antônio Júnior trazendo a conclusão da palavra que nós recebemos desde ontem, e você ainda ouvirá o conjunto coral Sarah Callen. Antes, porém, desejamos fazer uma oração. Agradeçamos a Deus pela paz, pela saúde, pelo pão nosso de cada dia, pela liberdade, pelo privilégio que temos de todos os dias estarmos juntos para ouvirmos e recebermos a palavra de Deus em nosso lar, em nossos corações. Curve a sua fronte e juntos agradeçamos a Deus. Obrigado, ó Pai, por esta manhã, por esse novo dia que o Senhor está acrescentando à nossa existência, pelo privilégio, a oportunidade, a liberdade que temos de recebermos a Tua palavra todas as manhãs. Fala-nos ao coração através de toda esta programação, abençoe os internautas, telespectadores, abençoe também os mantenedores que têm nos ajudado a manter este programa no ar. É o que eu te oro e te peço agradecido. Tudo isto mais uma vez, em nome de Jesus. Amém.
Lembremos que Neemias, após saber do que estava acontecendo com o povo e como estava a cidade, ele se entristeceu ao ponto de sua alma chorar, ou seja, ele lamentou profundamente a situação, ao ponto de sofrer junto. E a primeira coisa que ele faz, a primeira atitude que ele faz é buscar ao Senhor em oração e em jejum. Lembram disso? E penso que isso ajudou a entender a vontade de Deus. Isso fez com que Neemias entendesse que não era por sua habilidade, por sua posição social frente ao rei ou à corte. Isso fez com que Neemias entendesse que não é pela força ou prestígio junto ao rei do Império Persa que ele foi escolhido, mas que a sua vida piedosa era fundamental e foi o diferencial para essa empreitada. Não estava na força, no intelecto, na sua riqueza, no prestígio diante do rei. O diferencial de Neemias estava na sua vida piedosa. E isso nos ensina, mais uma vez, que na obra do Senhor não adianta a sua intelectualidade, a sua força ou a sua riqueza. A estratégia do homem de Deus está na sua vida piedosa. O segredo do homem de Deus está na sua vida piedosa. O homem de Deus tem uma estratégia. Ele está sendo guiado por Deus. O seu coração não pode enganar. Por quê? Porque não é o seu coração que está falando, mas o que Deus tinha colocado no coração do homem. Então, Neemias, ele não vai fazer a resolução do problema de acordo com o seu coração, com o coração do homem. Que muitos fazem assim. Muitos resolvem de acordo com o seu coração. E toda vez que o homem tenta resolver as coisas de Deus pelo seu coração, ele atropela as coisas, ele atrapalha, ele baldeia. Mas quando o homem de Deus, que tem estratégia, é piedoso, ele consegue então imprimir no seu coração a vontade de Deus. E quando ele decide segundo a vontade de Deus que está em seu coração, a decisão é certa, é eficaz e a resolutividade vem positiva. Amém? Então, a primeira estratégia de Neemias, quando ele chega à cidade, já após fazer algumas outras estratégias piedosas, mas nessa aqui, direcionado por Deus, o que é que ele faz? Ele vai inspecionar. Ele vai ver o que tinha acontecido e como estava o estado das coisas, para confrontar o relatório que Hanani tinha levado junto com alguns outros judeus. E aí, em um bom trabalho de revitalização, é importante que primeiro se inspecione. Primeiro saiba o que está acontecendo. Primeiro veja as coisas que devem ser então observadas e cuidadas, para depois começar a agir. Verso 13. De noite, saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão, e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Verso 14. Passei à porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar para onde passasse o animal que montava.
Então era óbvio essa estratégia utilizada por Neemias e por alguns anônimos que estavam com ele. Havia o perigo das ameaças perpetradas justamente por Tobias e Sanbalaque, os seus opositores já apresentados em versículos antes. Esses dois, eles eram oposição a Neemias e para a obra que o mesmo iria fazer. Sanbalaque da região da Galileia, Tobias da região da Samaria. Os dois então seriam essa oposição a que o homem de Deus ia fazer. E o que é que nós então entendemos aqui? É que esses dois também faziam parte da igreja, também eram líderes, faziam parte da comunidade, e estavam então ouvindo falar que vinha um de fora, de outro lugar, para vir fazer a obra em Jerusalém. Não era Tobias, não era Sanbalaque que Deus havia levantado, mas havia levantado Neemias. Talvez para eles um estrangeiro ou um forasteiro. Mas o que se vê aqui então é que frente a essa oposição, Neemias então vai fazer a inspeção. E a sair da noite, onde majoritariamente as pessoas estão dormindo, e por certo, Sanbalaque e Tobias também estavam, Neemias começa a inspeção pela porta sudoeste de Jerusalém, na porta do vale. E ele vai em direção ao leste, para a porta da fonte, e depois até o tanque de Siloé, a qual no texto aparece como o açude do rei. E não adiantava apenas Neemias utilizar de prerrogativas e influência junto ao rei. Essas coisas, por mais que sejam atrativas, mas é uma questão meramente humana, coisas de homens, que podem dar certo em determinado momento, mas correm um grande risco de dar errado. Com Deus, irmãos, é diferente. Embora nós possamos em algum momento ser relapso ou esquecer de alguma coisa, mas com Deus não acontece isso, porque Deus, ele nunca esquece de absolutamente nada do que ele propõe no coração. Deus, ele vela pela sua palavra. Jeremias capítulo 1 verso 12 diz: então me disse o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Então nós percebemos que Neemias, ele não segue um plano propriamente seu, mas ele segue um plano de Deus. Embora que na narração nós percebamos o Neemias indo, o Neemias passando pela porta, o Neemias caminhando, o Neemias utilizando de um animal, o Neemias com pessoas anônimas lhe ajudando, mas tudo isso está dentro do bojo do plano de Deus. É um plano divino que está sendo então orquestrado por Neemias. Neemias então estava seguindo cuidadosamente o que Deus lhe havia chamado para fazer e confirmando o que seu irmão Hanani havia falado. Neemias também, ele tem uma estratégia de não compartilhar com ninguém. E ele não fala aos oficiais, ele não fala aos líderes judeus. Verso 15: subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. O seu plano era reconstrução dos muros, porém, essa obra de reconstrução já havia começado. É o que ele vai nos informar. Alguns líderes já tinham dado início a essa reconstrução. Mas o que nós pontuamos aqui é esse chamado específico
para Neemias. Então, havia gente fazendo a obra, havia gente então já financiando, já trabalhando. Mas o que nos chama a atenção aqui é esse chamado de Deus especificamente para Neemias fazer a obra. E isso é uma lição muito confortadora, consoladora. Porque quando Deus chama para que você faça a obra dele, Ele é responsável por tudo aquilo que você está fazendo, segundo a vontade dele, que está impressa em seu coração. Por isso, faça. Tenha coragem. E como eu aprendi, vendo um seriado nordestino, que você deve acabar com sua frouxura e fazer a obra de Deus, confiando apenas nele, fazendo para Ele, porque Ele vai estar à frente e Ele vai fazer com que se cumpra a vontade dEle, mesmo utilizando você como instrumento na mão dEle. Tenha coragem. Tenha coragem e faça. Aleluia. Para mim isso é confortante, né? Como pastor isso me conforta muito. Porque o pastor é que está na linha de frente. Mas isso deve confortar você dentro de casa, com os vizinhos, no seu trabalho. Porque você faz a obra de Deus em todos os lugares. E até para professar a sua fé, você precisa de coragem. Porque você professando a sua fé, você está refletindo aquilo que Deus colocou no seu coração para as outras pessoas. Aleluia. Neemias, ele havia recebido do Senhor a missão e demonstrou isso usando de estratégia. Começando pela inspeção e depois para a apresentação do plano de Deus. E versículo 16 diz: não sabiam os magistrados onde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então nesse versículo aqui, nós entendemos então que Neemias não fala para ninguém, ele está usando de estratégia, para que os planos não sejam atrapalhados, para que ele possa então ter um diagnóstico daquilo que ele está vendo, daquilo que ele ouviu, e ele possa então montar de fato o seu plano de revitalização, de reconstrução de forma eficaz. E ele não avisa também aos líderes, porque ele já sabia que tinha dois que estavam querendo atrapalhar. Talvez por ciúme, talvez por inveja, talvez por ganância, talvez pela vaidade de querer então ser reconhecido, talvez por encontrar Neemias uma pessoa então que iria ter mais sucesso do que eles. Tudo isso são pensamentos desviados que se pode acontecer com a vida de qualquer um de nós. E aqui, irmãos, mais uma vez, nós aprendemos lições práticas com esse livro. Diante de situações difíceis da igreja, algumas atitudes devem ser colocadas em prática. E a primeira é saber o que está acontecendo. Da outra vez que eu estive aqui, eu falei a mesma coisa no final. Para que eu possa entender e tomar as atitudes corretas, para que você possa entender e tomar as atitudes corretas, você tem que saber o que está realmente acontecendo. O que está acontecendo de verdade.
E então, sabendo do que está acontecendo, se compadecer, se entristecer, se o quadro realmente que foi colocado, que foi demonstrado, que foi revelado, é um quadro de pecado, é um quadro de coisas erradas, de escândalo, ou qualquer coisa que a igreja venha sofrer. Depois de saber o que está acontecendo, de entender o que está acontecendo, de sofrer junto, é hora de colocar diante de Deus. E colocar diante de Deus, nós vamos entender agora nesse texto, é para que Deus comece a dar estratégias. Estratégias para a resolutividade do problema. Eu conheci, eu juntei o conhecimento, eu agora sei o que está acontecendo, e eu agora vou falar com Deus. Eu agora vou falar com aquele que pode nos dotar de dons, de capacidade, para então agir, porque foi assim que ele fez com Neemias. Neemias se isola depois do choro, e então ele começa a orar, e ele começa a jejuar, e veja que no processo do texto, o que ele faz, as decisões que ele toma, diante do rei, os pedidos que ele faz, tudo isso foi estratégia pós-oração. Após ele se colocar aos pés do Senhor, após ele receber as instruções do Senhor. E aí então ele começa a agir de forma estratégica. Então a gente precisa deixar de ouvir os gritos histéricos do coração humano e passar a ouvir a doce voz consoladora e diretiva de Deus. Uma vez então sendo direcionado, havendo um plano de Deus, esse plano impresso no nosso coração, a nossa tarefa é ser estrategistas. Começar de forma certa e fazer de acordo com o direcionamento de Deus. O homem de Deus tem estratégias. Ele age conforme a vontade de Deus. E eu penso, quando estava concluindo esse sermão, fui para uma reunião aqui na igreja. E quando eu fui para a reunião, essa parte não tinha sido concluída. E Deus falou no meu coração através de pastor Bosco e através do presbítero Alberto, justamente utilizando o texto que ia fechar a conclusão do estudo, sobre essa ideia de ser um homem de estratégia. Quando Paulo escreve aos Colossenses, capítulo número 3, versículo número 17, que diz: e tudo o que fizerdes, seja em palavras, seja em ação, fazei-o em o nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. E no versículo de número 23 e 24 diz: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Lembra que eu falei? Deixa o grito histérico do nosso coração e passamos a ouvir a doce voz do Senhor. É esse texto que Paulo está dizendo àquela igreja. Para de ouvir o coração dos homens e passa a ouvir o coração de Deus. Aleluia. Porque ouvindo ao coração de Deus, mesmo servindo aos homens, mas nós estamos fazendo a vontade de Deus. E ele termina dizendo: cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança, a Cristo, o Senhor, é que estais servindo. Amém. Espero em Deus que você tenha sido profundamente enriquecido e abençoado através da palavra ministrada pelo reverendo Antônio Júnior. Nesse domingo, não fique em casa.
Vá à igreja mais próxima da sua residência. Se você reside em Campina Grande e desejar nos visitar, a Igreja do Calvário está situada às margens do Açude Velho, confluência com o Parque da Criança, ao lado do Monumento do Centenário. Nós temos EBD, Escola Bíblica Dominical, às 9 horas, culto divino às 18 horas. Às terças-feiras, culto de oração pela família. Venha orar conosco. Deus tem uma bênção para a sua família. E às quintas-feiras nós temos estudo bíblico, às 19h30 horas. Você está cordialmente convidado com a sua respectiva família. Tenham todos um bom dia, um bom final de semana e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Como agradecer a meu Deus o que fez por mim, bênção sem medida, para provar o seu amor sem fim. Nem anjos podem expressar a minha eterna gratidão. Tudo que sou e o que vier a ser aqui, eu agradeço a ti. A Deus toda glória, a Deus toda glória, a Deus toda glória, pelas bênçãos sem fim. Com seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me. A Deus toda glória, pelas bênçãos sem fim. Quero viver pra ti, tua vontade cumprir. Se algum louvor